Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa série Só por Hoje, com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo Fabrício, sou um adicto, limpo em recuperação há 3 anos. Companheiro, você gostaria de falar sobre o seu tempo limpo? Sim, gratidão pelo serviço. Graças a essa irmandade, eu estou limpo hoje há 4 anos, 5 meses e 10 dias. Obrigado por ter aceitado participar do podcast. A palavra está com você. Estamos juntos, então, 24 de maio, correndo o risco de ser vulnerável. Enquanto crescemos, aprendemos a superar a tendência de fugir e nos esconder de nós mesmos e dos nossos sentimentos. Texto básico, página 92. Só por hoje. Eu vou partilhar franca e honestamente com outros adictos em recuperação. Vou correr o risco de me tornar vulnerável. Celebrarei ser eu mesmo e minha amizade com outros membros de NA. Eu vou crescer. Achei muito bacana esse tema de hoje, e correndo o risco de ser vulnerável e lendo agora sobre na meditação, né, a respeito do contexto. A primeira coisa que eu pensei a respeito foi o princípio da honestidade, né? Eu cheguei nessa irmandade, como eu falei, há 4 anos e alguns meses, né? E logo quando eu cheguei, eu vinha com muita barreira emocional da adicção ativa e que eu fui construindo ao longo da minha vida, né? Ao longo de acontecimentos familiares, também do uso. Eu cheguei completamente armado, né? Por assim dizer, como um ouriço, cheio de espinhos e barreiras, porque foi assim que eu aprendi a sobreviver, né? Ao longo da adicção ativa. E quando eu chego na Irmandade e conheço a forma de como o programa funciona, né, me é apresentada a forma de como o programa funciona, eu, de certa forma, falando por mim, encontrei algo que eu sempre procurei a vida inteira, né? Um ambiente onde eu podia falar abertamente sobre os meus sentimentos e, e ser acolhido por isso, né? Algo que, tipo assim, me motiva a continuar voltando a Narcóticos Anônimos, para além de me manter limpo mais um dia, né? É esse senso de irmandade que NA me proporciona. No entanto, como eu havia falado, né? Quando eu cheguei, foi muito importante o papel do grupo, né? O papel da ferramenta de amadrinhamento, para que eu pudesse perceber o valor que tudo isso que faz parte da minha vida tem, né? Porque quando eu chego com a negação, eu chego com a mente fechada, um medo ali latente, o triângulo da autoobsessão, né? O ressentimento, aquela coisa toda. E, de fato, é um trabalho assim de muito amor trabalhar com recém-chegado, né? Hoje eu consigo olhar para trás e ser extremamente grato a todo mundo que me recebeu, porque foram pessoas que me carregaram assim no colo, sabe? Mesmo com todo o meu medo, mesmo com todo o receio, mas uma coisa que eu reconheço, depois de ter tentado tudo, todas as formas que eu consegui imaginar para tentar lidar com a adicção ativa e nenhuma delas tinha dado certo, eu cheguei na Irmandade completamente derrotado, né? Eu perdi para o uso de drogas de uma forma que, tipo, para mim foi prova suficiente de que eu não ia dar conta, né? Então, logo quando eu cheguei, que eu vim com toda essa dor, com toda aquela miséria, foi a primeira coisa assim que eu pensei, tipo, poxa, é isso aqui que eu tenho para tentar. E se está sendo me sugerido, né? Se tem tantas pessoas com esse tempo limpo, né? 30, 90, 6 meses, um ano, dois, múltiplos anos, né? Até décadas de tempo limpo, é porque funciona, né? Então, é que nem o texto básico fala, né? Eu vou me dar essa oportunidade. E, cara, é algo assim que, tipo, é um bálsamo para minha alma, sabe? Poder me dar a oportunidade de entrar numa sala,
de ligar para um companheiro da minha rede de apoio, de falar com o meu poder superior, até mesmo no inventário do final do dia, né? De ser honesto em relação àquilo que eu sinto, né? Eu não preciso mais usar toda aquela armadura para me proteger, entre aspas, me proteger, né, dos outros, porque eu acredito na irmandade da qual eu faço parte, né? Eu acredito no poder que a ajuda de um adicto a outro tem. E assim, eu pelo menos até hoje, falando na minha experiência pessoal, só tive benefícios, sabe, em relação a permitir que a minha vulnerabilidade viesse à tona, né? De falar, poxa, tá doendo, tá sendo um momento difícil, não tô entendendo o que tá acontecendo, não tô entendendo o que tá escrito aqui nessa parte da literatura, né? Porque muitas vezes essa questão do medo, essa questão do receio de parecer que alguma coisa, aquele receio de que o outro me interprete de maneira A, B ou C, né? Eu tive uma madrinha que eu comentava muito com ela, tipo, poxa, eu fico preocupado durante as reuniões, de eu falar alguma besteira e o pessoal meio que fica achar estranho, né? E ela falou uma coisa que, tipo assim, até hoje eu carrego comigo, que era o seguinte, tipo, aí, no final ninguém lembra. O que vai ficar é a mensagem, não vai ficar o mensageiro, né? Até mesmo na questão da partilha entre mim e afilhados, passam anos e no final ninguém lembra mais de nada, mas ficam os frutos do que foi semeado, né? Fica o resultado daquilo que foi cultivado ao longo do tempo. E eu carrego isso comigo até hoje, de tipo assim, de entrar na sala, de ouvir, né? E quando chegar a minha vez de partilhar, seja também com o padrinho, de eu buscar ter a certeza de que, tipo assim, de que eu falei a tudo aquilo que meu coração necessitava expor, né? Porque a única pessoa que tem a perder durante todo esse movimento, muitas vezes, de omitir alguma coisa, sou eu, né? Que nada se iguala àquele sentimento, de, tipo assim, de fazer aquela partilha profunda e sentir aquele peso saindo das minhas costas. Isso é um sentimento maravilhoso que acontece tanto na prática de passos, quanto na relação de apadrinhamento, nas reuniões com o poder superior, como também na literatura, né? Mas é um processo, sabe? É um processo, porque eu não chego em Narcóticos Anônimos tendo conhecimento acerca do valor que tudo isso tem. Eu não chego em Narcóticos Anônimos sabendo o quanto minha vida vai melhorar. E aí é que entra a Irmandade, né? É aí que entra o grupo de fazer aquela partilha de força, fé e esperança. Mas, voltando para... Só dando um contexto, assim, sobre o tema, né? Sobre a vulnerabilidade, sobre essa coragem de ser vulnerável, eu pelo menos enxergo como um ato de muita coragem. Como também isso acontece, eu pelo menos percebo essa disposição, essa habilidade, essa coragem na prática dos passos, né? Até mesmo quando eu pego o texto básico, quando eu pego o Viver Limpo, quando eu pego o Funciona, Como e Porquê, que eu tô lendo aquilo e eu me disponho a acreditar, que eu me disponho a fazer da forma de como o programa sugere, ao invés da minha forma, né, da minha maneira, do meu jeito, eu estou praticando o princípio da vulnerabilidade, eu estou praticando o princípio da humildade, da boa vontade, da mente aberta. Os princípios espirituais, eles não andam sozinhos, né? Eles não são isolados. Eles andam de mão dadas um com o outro, né? Então, quando eu me permito ser vulnerável a esse programa, eu me permito crescer, né? Eu me permito dar ao meu corpo, à minha mente, ao meu espírito,
o solo necessário para que eu cresça, né? E assim, eu falando agora em questão de passo e experiência pessoal, eu venho vivenciando isso no terceiro passo, né, ali entre o segundo e o terceiro passo, porque eu sou uma pessoa extremamente teimosa, né? O defeito da teimosia, o defeito da insistência, né? Insistência é relativo, né? Mas assim, de abrir mão do meu jeito e confiar que um poder superior está cuidando, e confiar que tem de fato um poder superior cuidando de mim, guiando ali todo o caminho, é um nível de vulnerabilidade que eu ainda estou buscando aprender, sabe? Porque ao longo de toda a minha vida, meio que, tipo assim, sempre quem tinha que resolver tudo era eu, entre aspas, né? Sendo que eu estava mais, era criando problemas com a minha inabilidade de viver a vida como ela é. E aí essa forma de, tipo assim, de me entregar a, às vontades de um poder maior é algo que eu venho buscando praticar nesses últimos meses, né? Nesse último ano. Porque se chegou um momento, pelo menos, da minha recuperação, em que eu comecei a meio que ficar exausto de tentar manter certas coisas da minha maneira, né? Não tem como fazer é um é Narcóticos Anônimos, é um programa que eu devo seguir, né, que é sugerido que eu siga para que eu tenha êxito na minha recuperação. Então, a forma de como esse princípio, essa coragem, porque no final são dois princípios que estão contidos nessa frase, né? A coragem de ser vulnerável, a coragem de permitir que a vulnerabilidade ela faça parte da minha recuperação. E é algo que eu particularmente nunca havia parado para pensar sobre isso, mas, cara, que valor inestimável isso tem. E eu, pelo menos, considero isso como uma parte muito importante do alicerce da minha recuperação, sabe? Porque é muito fácil para mim confundir orgulho com medo, confundir prepotência com receio, né? Eu, enquanto adicto, tenho essa dificuldade em diferenciar uma emoção da outra, e muitas vezes, quando eu acho que eu estou buscando evitar preocupar outra pessoa com minhas questões, eu estou evitando que o outro saiba que eu estou passando por situação A, B ou C, né? Eu lembro que teve um período da minha recuperação em que eu tinha muito medo de chegar na sala e falar que eu estava tendo, ou tive no dia anterior, desejo de uso, ou que havia sonhado com o uso, né? E foi também libertador para mim quando descobri. Tem uma parte do texto básico que fala sobre isso, né? Eu não vou lembrar agora qual parte exatamente o que fala, mas eu, enquanto adicto, é completamente natural que eu tenha desejo de vez em quando, né? Principalmente no começo, mesmo anos depois, sonhos, né? Pesadelos, eu ainda tenho com frequência, mas tudo isso faz parte do processo, né? E a forma de como eu alivio o peso disso, a forma de como eu descubro maneiras e meios de aplicar o programa nessas áreas que vem se apresentando ao longo da minha recuperação, é sendo vulnerável, me permitindo soltar aquela casca grossa, aquela armadura que eu carreguei por tanto tempo, e a única coisa que ela fez por mim foi me impedir de ter relacionamentos reais com outras pessoas, né? E é claro que, tipo assim, a questão da vulnerabilidade, ela precisa também de um discernimento, né? Existe um nível de vulnerabilidade que eu vou ter com a pessoa que está me amadrinhando ou me apadrinhando, e um nível de vulnerabilidade que eu terei na sala. Tem um nível de vulnerabilidade que eu irei desenvolver com o meu poder superior e que vai ser muito diferente da vulnerabilidade que eu vou ter com alguém da minha rede de apoio.
Mas tudo isso é um processo. É um processo e ele começa com um passo muito simples, né? Quando eu levanto assim a minha mão na sala e admito que tenho um problema que eu tenho um problema com drogas, né? Que eu quero parar de usar. Esse, ao meu ver, é o ápice da, da minha disposição em ser vulnerável, porque eu estou admitindo toda vez que eu levanto a mão e peço ajuda, toda vez que eu busco apoio, toda vez que eu abro a literatura para receber alguma orientação, alguma forma de apoio, né? Eu estou me permitindo ser vulnerável, porque eu estou abrindo mão daquele egocentrismo que faz parte da doença. A doença não tem cura, né? Tem um minuto, eu vou concluir. Estou permitindo que algo diferente atue, né, na minha vida. Então, assim, eu acho que o que eu, de forma assim espontânea, né, tendo lido a literatura logo agora e já falando sobre isso, foi o que eu consegui pensar a respeito, mas que a vulnerabilidade, ela é um princípio que, tipo assim, tanto quanto os demais, né, eu não tenho nada a perder. Me permitir ser vulnerável, me permitir falar sobre meus sentimentos, e me permitir tirar aquela casca que eu carreguei por tanto tempo e que muitos ainda carregam, né? Mas falando de mim, a meta é me permitir cada vez ter uma vida e uma recuperação mais leve, ao invés de estar carregando correntes e cascas que já cumpriram seu propósito. Então é isso, agradecer pela oportunidade de partilhar. Tamo junto. Muito obrigado, companheiro, pela sua reflexão, né, pela sua história de recuperação. Gratidão por ter participado da nossa série Só por Hoje. Tamo junto.